Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir após um episódio que mexeu comigo, expôs a minha pessoa, onde não teve, eu acho que um respeito, por tudo que eu fiz aqui dentro. O Felipe Luiz não é um cara super do bem. Tá começando uma grande carreira de técnico, e é um cara correto, super do bem. Talvez ele tenha passado um pouquinho do ponto em Flamengo e Fluminense. Dois times que vêm do Mundial de Clubes. O Fluminense foi às semifinais, brilhou nas semifinais. O Flamengo não foi bem num jogo contra o Bayern de Munique, mas o campeão foi o Chelsea, o Flamengo meteu 3. Mas não foi um grande jogo também, não. Não foi um grande jogo também, não. Também não foi um grande jogo. Também eu vi todo o jogo e acho que faltou. Talvez esses times estão voltando agora, nesse período que eles tiveram. Esses dois tiveram menos tempo para trabalhar porque estiveram no Mundial. Eu também não gostei desse jogo. Raramente eu não gosto de um Fla-Flu. Esse eu não gostei. Pouca chance de gol, o time chegando pouco. E... A produção tá me dizendo aqui que tiveram dificuldades em achar os melhores momentos. Então, quando você chega num ponto desse, é que o jogo realmente não foi bom. Mas aí tem isso, rapaz. Essa é a magia do futebol. Porque... E aí... Que será que ele... Eu tô curioso de saber o que ele falou. Porque aquilo que falaram dele, tô curioso para saber o que ele falou. Coloca aí para mim o Pedro falando, por favor. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve, eu acho que um respeito, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna. O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria também, deveria reconhecer o erro. Mas como eu disse, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna. E nada disso me afetou. Depois desse episódio, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar. E hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim.
cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. É o que ele disse que não devia ter deixado esse problema entrar no coração. Ele é artilheiro do Novo Maracanã, tem o maior número de gols do Novo Maracanã. É jogador de seleção brasileira que veio de Copa do Mundo, sempre cotado para a seleção brasileira de novo. E se dá bem que esse negócio de fazer gol na hora que precisa, porque também precisa disso, né, Falcão? Precisa se dar bem que fazer gol na hora que precisa. Mas ele deixou claro o seguinte, ele não falou nada pro técnico. Aí. Ele está falando do dirigente. Ele está aí na bronca, com o cara que deixou vazar, ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vender. E agora, Felipe Luiz? E agora, o pessoal? O que vocês falam do Pedro aí? Que fez o gol no Fla-Flu. Qual a ideia? Bota ele titular, que por sinal já não colocou nem na hora que o Plata machucou, né? Colocou o menino, que tá tudo bem também. É quem faz o gol no finalzinho, Pedro. Cara, tem algum centroavante assim melhor do que o Pedro no futebol? Gabigol, Caio Jorge, Roberto, Pedro. Dá uma olhada, cara. E agora, Felipe Luiz? Presta atenção, Felipe Luiz. Quero usar que você é o cara, que você é o melhor de todos, né? E agora aí? Um cara que ficou uma semana sem treinar, salvou vocês aí no Fla-Flu. Beleza? Deixa o Pedro jogar. Fica quietinho, vai. O homem entrou e fez o gol. Jesus é o suficiente. Foi o que o Pedro colocou na camisa, levantou a camisa e foi para a comemoração. O Pedro entrou no jogo, o Flamengo criou chances. Ele criou a chance que resultou o escanteio. E ele fez o gol da vitória do Flamengo. Pedro, superação. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo. Só precisa treinar com intensidade e precisa jogar. E aí o Pedro entra, em poucos minutos cria a chance do escanteio e faz o gol. Uma coisa não tem como se discutir. É muito melhor do que Cebolinha. É muito melhor do que o Juninho Azerbaijão. É muito melhor do que o Michael. O Pedro tem que ter mais chances no Flamengo. Voltou de lesão. Mas também não pode ficar mimadinho. Não pode fazer carinha feia quando não jogar. Flamengo tem que ser o principal. Mas hoje o Pedro mostrou, num jogo que o Flamengo não estava criando nada. Flamengo não criou nada até a entrada do Pedro. Só uma cabeçada do Léo Ortiz. O Pedro entrou, o Flamengo começou a criar chances, o Flamengo começou a atacar e o Flamengo vence o Fluminense num jogo nada demais, mas que pode simbolizar muito pela superação do Pedro. Pode ser o começo de uma volta por cima do melhor centroavante que o Flamengo tem. E se o Pedro voltar à sua forma, ele é titular e tem tudo para ser o melhor 9 do futebol brasileiro. Cara, que história do Pedro hoje, hein? 2 jogos afastado, voltou e decidiu a vitória no clássico contra o ex-clube dele, o Fluminense. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto!